Annie Clark, mais conhecida como St. Vincent, é uma artista que já possui uma vasta carreira dentro da música. São mais de 10 anos e com 6 álbuns lançados, alcançou um patamar de estrela do rock. Mas o apelo de suas músicas é tão forte assim? Ela é um gênio? Bom, a gente precisa estabelecer os sons de Clark como uma constante mutação de ideias, gêneros e fusões. Tudo isso com grande aclamação do público e também da crítica. Só pra você ter uma ideia, ela já tem sua própria linha de guitarras, é idolatrada por grandes nomes do rock como Dave Grohl e David Bowie, fez turnês mundiais e é dita como um dos maiores nomes do pop rock experimental. Geralmente nomes bem falados já começam ali sua aclamação desde os primeiros álbuns, certo? Isso certamente não aconteceu com a St. Vincent e seus dois primeiros trabalhos, Marry Me, que se baseou no rock alternativo, com forte presença de violões, xilofones e pianos, e Hector, que trouxe instrumentos de orquestra, além de levar suas composições para um lado mais expressivo, analisando ali os sentimentos humanos dentro de suas rotinas e abrindo um caminho para autorreflexão, apresentando mais situações da sua vida pessoal. Entretanto, foi a partir do próximo passo que tudo começou a mudar constantemente. Seu terceiro disco, Strange Mercy, revela uma camada muito mais intrigante, instrumental e poderosa em termos de letras e instrumentais. A beleza já presente nos seus trabalhos anteriores se mantém, mas são assim executadas com mais audácia, trazendo combinações entre pop, rock, experimental, jazz, tornando a experiência do álbum muito interessante, principalmente para quem era fã lá em 2011. Muitos artistas, eles encontram dificuldades em termos de sucesso e aceitação quando aceitam correr certos riscos. No caso de Annie, isso pareceu ajudar ela, visto que foi sua obra mais celebrada e vendida até então. O single Cruel é um dos singles mais lembrados de toda a sua carreira. A faixa é bem loucona, que pode até soar meio estranho demais para quem escuta ali da primeira vez. Tem uma mescla aí de guitarra, do refrão que ficam na cabeça, podem basicamente resumir a fórmula utilizada ali nesse disco. Sendo Cruel uma baladona cheia de cores, explosões e texturas, a canção que vem logo a seguir, Cheerleader, possui uma força semelhante, apostando nas diferentes ambientações criadas por sintetizadores e guitarras baixinhas versus batidas bem altas e marcadas. Assim, falando sério, ela entregou muito aqui. Os clipes também são bem interessantes, claro que tem aquele ar abstrato, hoje em dia é a principal marca dela. No geral, foi um grande marco para a trajetória da cantora e que, sem sombra de dúvidas, a influenciou ali para os seus trabalhos futuros. Eu quero fazer uma rápida menção ao disco Love This Giant, projeto conjunto com a lenda da música, o David Byrne. Parece a combinação perfeita para um disco muito brisado e é realmente isso. As personalidades de ambos se complementam de maneira muito natural, quase como se eles convivessem durante muito tempo juntos. Você vê eles no clipe de Who, por exemplo, é meio que hilário, né? Suas estranhezas se encontram e formam um universo bem característico e único. Isso tudo sem perder aquele apelo mais comercial. Para quem conhece o trabalho de Byrne em sua carreira solo ou no Talking Heads, com certeza vale a pena dar uma conferida nesse disco que muitas vezes é esquecido no churrasco. Ó, a gente não quer confundir sua cabeça com nomes, mas o quarto disco da St. Vincent é auto-intitulado, ou seja, St. Vincent. Então por isso que agora a gente vai chamar ela nesse momento de Annie ou Clark, beleza? Sendo assim, o álbum St. Vincent veio ao mundo em 2014 e chegou simplesmente quebrando tudo. É aqui que a artista emerge de vez aos milhares de fãs pelo mundo como uma nova diva pop. Mas é claro, não é qualquer diva pop, é como se ela tivesse entediada do gênero e resolvesse brincar e se direcionar a sonoridades menos exploradas. Isso é um ponto realmente importante aqui. A Annie pega a sua carreira pela mão e leva num caminho sem volta o de levar a música pra frente. É sério, como encaixar faixas como Birth in Reverse ou Psychopath em rock, pop ou indie. É muito mais do que isso. É a junção e mescla de todos esses sons, não somente se aproveitando de influências, mas criando novas tendências. Outro fator bem interessante é a própria Annie e sua mudança visual. Seus cabelos agora platinados e pra todo lado, no melhor estilo Einstein, mas sem perder a elegância, parece acompanhar perfeitamente suas canções. Dá uma ligada no clipe de Digital Witness e pensa se existe um penteado melhor que aquele para esse vídeo.
Claro que não. E esse trabalho enfiou ela num puta navio assim 5 estrelas. Na época do seu lançamento, todos correram pra conferir, e com razão, essa nova fase da artista. É claro, com isso, um reconhecimento enorme chegou. Além de chegar ao 12º lugar na Billboard 200, trouxe o Grammy de melhor álbum de música alternativa pra Clarke, aumentando a visibilidade de seu trabalho. Ela ainda comandou o Nirvana, sim, para uma performance de Lithium no Rock and Roll Hall of Fame, trazendo ali seu jeitinho aos vocais da música. Também foi nessa fase que a cantora estreou nos palcos brasileiros lá no Lola em 2015. Seu show, que foi ali de tarde, teve um público cheio de fãs histéricos que mostraram o porquê do Brasil ser visto como detentor das melhores plateias. E ela tava simplesmente muito feliz, mano. Então depois vai dar uma conferida que, assim, é muito legal. Num contexto geral, esse disco, St. Vincent, veio para tornar ela de vez uma das artistas mais promissoras do cenário mundial e reafirmá-la como um ato necessário para a constante evolução da música. E se aqui os gêneros se entrelaçam e sobrepõem, seu próximo trabalho seria bem mais direcionado. Direcionado na questão musical, é claro, e com um conceito bem marcante, Mass Seduction, que foi lançado em outubro de 2017, nos apresentou uma St. Vincent bem diferente do que a gente estava acostumado, com os cabelos pretos no estilo Chanel, roupas bem chamativas de couro e uma vibe toda sexy. A artista aposta num synth pop e embarca num caminho de 13 músicas que são provocantes, enérgicas e cheias de sensualidade. Aqui as guitarras de Clarke marcam muita presença, mas envelopadas dentro de batidas que parecem sair de uma tenda eletrônica. Essa dualidade ainda mantém a sua brincadeira com estereótipos entre gêneros musicais, mas com uma clara inclinação ao pop. Com o nascimento do disco, a artista se viu melhor do que nunca comercialmente falando. Foi a primeira vez em que ela atingiu o top 10 da Billboard 200. Assim, pensa junto comigo. Como uma artista tão irreverente como ela alcança esses feitos? Isso nos mostra ainda mais a sua importância e também influência. E assim, vou falar uma coisa, esses números ali devem ter surtido o efeito no bolso dela. Os shows de sua turnê agora nos apresentavam grandes produções, shows de luzes e pirotecnias que favoreciam ainda mais essa vibe para quem assistia lá ou simplesmente em casa. Uma apresentação bem marcante na carreira da cantora foi sem dúvida sua parceria com a Dua Lipa nos palcos do Grammy, onde cantaram trechos de músicas das duas. Mal sabia que mais tarde, naquela mesma noite, né, ela seria premiada com o prêmio de melhor música de rock pela faixa título. Com o fim da turnê e o começo da pandemia em 2020, a galera começou a se perguntar qual seria o próximo passo da carreira dela, já que simplesmente ela tinha alcançado tudo, sabe? Tipo, será que ela tinha poder ainda de conseguir surpreender a gente? Cara, eu não vou mentir pra você, pelo jeito sim. Há pouco tempo, em maio de 2021, ela conseguiu nos surpreender novamente ao lançar Daddy's Home. Isso porque a Anne apostou em uma sonoridade que ninguém pensava que um dia ela poderia trabalhar, que é a música glam dos anos 70. E como sua marca já promove sua mistura com diversos outros gêneros. Mas aqui eles acontecem de formas mais sutis, tornando esse um dos trabalhos mais considerados, vamos dizer assim, menos estranho dela. Além disso, as temáticas do álbum são bem pessoais, como se ela nos convidasse para um jantar íntimo e contasse diversas das suas aflições e dilemas com o seu relacionamento paterno, a pouca vontade de ser mãe e diversas referências da sua vida. As faixas Down and Out Downtown, Living the Dream são excelentes exemplos de como é formado o conceito desse trabalho. A primeira apresenta coros, guitarras e sintetizadores bem característicos que evocam muito os anos 70. É quase impossível ouvir e não se deixar levar no imaginário de uma década distante, luxuosa, iluminada. A segunda, por outro lado, vai para um lado mais psicodélico, que não foge da vibe estabelecida, mas aprofunda ainda mais todo o ideário criado. A própria capa também ajuda a situar o ouvinte dentro dessa proposta. Os cabelos loiros, o casaco fur e a luxuosa cadeira de couro são pontos ali para você prestar atenção. E o clipe de Pay Your Way in Pain, que é uma explosão de amor e referência à antiguidade. Encerrar o disco com Candy Darling é a afirmação de que ela pretendia atingir, ou seja, levar os ouvintes para um lugar único nesse espaço-tempo, sem se desvincular totalmente das suas raízes, se é que existiram raízes que prendiam ela em algum lugar. A gente observa toda a carreira de Anne Clarke, podendo perceber o tamanho da sua genialidade e talento ao apostar, arriscar e buscar inovações. Certamente ela é uma artista que serve como referência para diversos outros cantores e bandas, contudo sem perder as suas próprias inspirações. Com álbuns tão distintos, ela conseguiu criar diversas narrativas, seja elas únicas, coesas e cheias de atitude, mostrando a
força do seu trabalho. De fato, ela é uma das poucas artistas que a gente pode apontar como verdadeiras camaleoas, sempre se metamorfoseando e inovando mais e mais. No entanto, o ponto de luz presente na artista extrapola todos os âmbitos musicais e a torna uma badass da música. Sua persona ali destemida faz com que, dentro de um mundo onde parece que tudo já foi feito, essa originalidade dela brilhe e se destaque em cada trabalho. E dentro dos seus discos soe simplesmente como St. Vincent.